O rolê de hoje é com o Coletivo Muda. Um grupo de amigos, designers e arquitetos, que assinam os emblemáticos painéis de azulejos coloridos espalhados pelos cantos da cidade do Rio de Janeiro, aos poucos começaram a ocupar galerias de arte e hoje estão presentes em projetos descolados, como a casa do apresentador Pedro Bial. Como é que era o terreno quando você chegou aqui? Ele é difícil, porque ele é escalonado, né? Ele vem, você entra do plano, mas ele vai descendo, ele no final ele fica num buraco, ele está lá embaixo. E era laje sobre laje. Tinha uma árvore aqui, que era um abacateiro, e uma casa antiga que estava bem rachada, assim. Era uma casa com uma rachadura que dava até para botar a mão, assim. Então a gente teve que demolir a casa existente e começar do zero. A gente tratou aqui como um terreno vazio, escalonado, respeitou os platôs que existiam, mas não aproveitou nada. Assim, a gente tem esses muros altos por conta da profundidade do terreno. Então era muito importante que esse muro fizesse parte da casa, que a gente integrasse esse muro para dentro da casa, né? E que esse muro fosse parte visual, né? Então... Não fosse só um muro, na verdade, né? Fosse uma plataforma que coubesse alguma linguagem nele, né? O muro tinha que estar inserido na casa. Você fez um ritmo, na verdade, né, Carla? Você tem pedra, aí você vem com vegetação. Vegetação, para ficar divertido mesmo o muro. Aí ele entra para os meninos. Para, inclusive, tirar o tamanho dele, né? Você quebra a dimensão, o impacto dele. O Pedro que veio com a ideia, na verdade, eu acho que ele viu esse muro na rua. Então você nem conhecia o trabalho do coletivo? Eu conhecia já, mas é um trabalho urbano, né? Então eu não antenava dele dentro do ambiente, dentro da casa. É um trabalho que a gente via na rua. E aí o Pedro achou que podia ser bacana. E eles trouxeram uma coisa genial. Ele não é um painel completo, ele tem a falha, ele tem um muro atrás. E isso é muito bacana, porque você não... A gente conhece, né, os painéis do Bucão, o painel do Portinari, que vem o bloco pronto. Aqui não, aqui ele está se integrando com a natureza. Essa então, organicidade, acho que é uma das características do coletivo, né? É maleável, né? É um trabalho maleável. Você consegue ver que eles vão para o muro, eles deixam um cimento, isso aqui, ó, tá vendo? Ele não completou, não precisa. Propositalmente, Propositalmente. Né? Ele tinha até mais falhas, que aí foi aos poucos eles foram completando. O Pedro viu isso na rua e falou, eu quero que tenha isso na minha casa, porque eu quero que tenha essa dinâmica da rua, e o painel dele tem muito isso. Cada momento da casa, né? Na área do café da manhã, ele tem uma coisa que é mais num plano azul, mais homogêneo, aí depois você vai descendo, tem a área da piscina, que já começa a trazer um amarelo maior, e aí lá embaixo chega na área da quadra, já vem um verde mais presente, enfim. É uma coisa que tem muito a ver com o nosso trabalho da rua e que ele queria que tivesse. As nossas intervenções, como você bem falou, começou como uma coisa que, de alguma forma, tirava um objeto de uma situação que você estava acostumado a ver, né? O azulejo, a arte. Era quase que um rolê aleatório, né? Era um rolê aleatório. A gente, quando começou a explorar essa coisa de pintar os módulos, né? A gente tinha no nosso escritório de arquitetura umas pastilhinhas e tal, de amostra. Então a gente começou a pintar isso e fazer umas pequenas composições e a gente levava no nosso rolê. A gente saía com poucos azulejos com medo de colocar eles numa sacola ou numa caixa ou qualquer coisa e quebrar. Então, se iam 3 pessoas, iam 6 azulejos. Aí, no segundo momento... Cada um carregava 2? Cada um carregava 2, a cola no bolso, e a gente ia lá, carnaval, e aí passava a cola e tac, tac, e aquilo montava aquele primeiro cenário. E já nessa primeira experimentação, a gente viu
que uma das coisas mais maneiras que tinham era o contraste entre essa coisa super polida do azulejo, que você remete ao ambiente interno, à casa. Até uma certa sofisticação. Sim. E que a gente estava colocando aquilo num cenário completamente estranho para aquela peça, que era a rua. Então, esse contraste inicial das primeiras 2 peças que a gente botou já vieram como um estalo para a gente de, olha, a gente tem que falar desse contraste, a gente tem que puxar esse contraste para dentro da obra. Então, a partir daí, a gente começou a escolher lugares que eram debaixo de viaduto, que eram lugares que estavam queimados, que eram lugares que estavam totalmente abandonados, não só por a gente entender que uma intervenção na rua, ela, de certa forma, despertava o olhar das pessoas para aquele espaço, mas aquilo também colocava a gente naquele espaço. Quando você passa de carro e vê aquele lugar debaixo do viaduto, que você não estaria ali, que você não se imagina ali, mas aí você vê um material que talvez estivesse na sua casa, com um desenho que talvez retrai, eu acho que de certa forma você se imagina naquele lugar. E uma das coisas que a gente queria era que as pessoas estivessem nesses lugares, que a gente trouxesse a discussão de que lugares são esses e como que eles são usados. Ainda mais aqui no Rio, que a gente sempre teve essa percepção que a rua, ela é um metro quadrado, sei lá, milionário, não sei o quê, e a gente tem espaços abandonados por todos os lados, na rua mesmo. E a gente queria trazer essa discussão, em parte, também, sobre o que é um espaço público e o que a gente está fazendo lá. Um tipo de azulejo que a gente só usa para as obras móveis. O legal da gente ver nesse painel é que a ação do tempo, né, que a gente curte muito, é parte da gente, desde o momento que a gente bota o azulejo e acaba finaliza o painel, isso já não pertence a gente. No início a gente fazia no nosso escritório de design e arquitetura, que eram umas salas, e nas nossas casas, até que os tamanhos dos painéis da rua foram crescendo e os móveis das nossas casas foram sendo empurrados para os lados e as nossas salas eram tomadas pelo trabalho. Aí a gente sentiu a necessidade de ter um ateliê. De ter um espaço próprio, né? Isso. E aqui vocês fizeram algumas intervenções de ajustes, mas mantiveram esse aspecto de galpão para poder ter liberdade criativa e não ter pena do lugar, na verdade. A gente trabalha com spray, trabalha com cortar azulejo, lixar azulejo, então são trabalhos sujos, né? E outra, colocando os painéis no chão, da forma que você colocou, dá para ter uma ideia muito melhor de como ele vai ficar, sem espaço, né? Sim. Isso aqui que é um ladrilho hidráulico? Isso é um ladrilho hidráulico, o nome desse ladrilho é Mareia. E a ideia foi desenvolver um módulo que pudesse criar composições complexas a partir de um módulo simples. E aí a gente aqui vai colocando os ladrilhos e vai criando uma composição. Então, Bruna, aqui na verdade é uma área de teste de vocês, né? Área de experimentação total. A gente usa o chão, é tipo como se fosse uma parede de um artista normal, né? Que pinta um quadro, assim. A gente expõe no chão mesmo, como a gente trabalha. Em São Paulo, eu vi um painel de vocês num prédio perto do Tomiotaki. Qual que é a história desse painel? Esse painel foi um festival que a gente foi convidado para participar lá pelo Instagrafite. E esse painel foi legal porque pela primeira vez a gente fez todas as etapas, desde o corte dos azulejos e a pintura, até a parte de instalação. Lá em cima do prédio? Lá em cima do prédio. A gente... Rolou medo, não? Rolou medo. Rolou um certo medo, mas foi depois da primeira semana Você a gente já olhava estava para baixo, assim? Olhava. A gente passou uns dias bem bonitos em São Paulo, né? Que normalmente é comum de ser cinza, assim, mas estava bastante sol. Esse é um painel também todo recortado e a gente pintou o fundo com tinta mesmo, na própria parede. Um dos projetos mais importantes que a gente fez até hoje foi o painel do Copstar. É um hospital em Copacabana que foi projetado pela RAF Arquitetura e até hoje foi o maior painel que a gente já fez. Tem 23 metros de altura, nesse caso é um painel todo fechado
Mas foi um prazer muito grande pra gente. É como se fosse um shaft interno assim, e a maioria dos quartos são virados para esse painel. Então, assim, a questão de participar, de certa forma, da cura das pessoas ali, poder dar uma certa alegria para pessoas que estão em aflição ali, pra gente, muito bacana. Eu não sei se eu gravei, se eu ainda tô gravando. Se apertar aqui embaixo, grava? Grava. Ou tem que apertar aqui em cima? Não, aqui embaixo ele grava. Então eu acho que eu gravei uns segundinhos. Ah, legal. Gravou em cima da parada? Não, ele não grava em cima, né? Digital a parada, não tem que voltar a fita. Não sei, tem que segurar antes da bicha cair. Olha o passarinho. Mico, passarinho. Tem um passarinho que tem som de sirene, né? Não tem? Você percebe isso? É uma espécie rara do jardim botânico, né?